O Capitão Nemo, em um submarino, viajou 20 mil léguas no fundo do mar. Júlio Verne contou a história de uma volta ao mundo em 80 dias em um balão. A história não se lembrará de suas brincadeiras, mas será difícil esquecer o momento em que eu subirei no último degrau da Academia Real de Ciências. Ao meio-dia em ponto, depois que eu, Phileas Fogg, der a volta ao mundo em 80 dias. E para não perder o fio da meada, o Achamos em Minas veio até Betim para conhecer um cidadão que viajou até os Estados Unidos de carona. E com um detalhe, ele demorou 8 anos para completar a viagem. História boa, né? Vamos lá comigo para a gente conhecer? Esse, então, gente, é o Marco Aurélio, conhecido como Marcola, né? Exatamente. Que vai contar um pouquinho pra gente dessa viagem. Como é que é? Como é que foi essa ideia de viajar de carona até os Estados Unidos? Pois é, Luciana, é que teve um problema aí antigamente, aí nos idos de 80, né? Teve uma explosão dos brasileiros querendo ir para os Estados Unidos e eu não tinha dinheiro, estava desempregado. E aí apareceu um bocado de gente, olha, tem uns malucos ali querendo ir de bicicleta para os Estados Unidos. E eu fui conhecê-los e aí começamos de bicicleta, fomos até, a gente colocamos as bicicletas no ônibus em cima e depois quando o dinheiro acabou a gente continuou pedalando, lá depois de Goiás. A história foi mais ou menos assim. Essa viagem começou então, hein? É na cidade de Ipatinga. E terminou, né? hein? Terminou em Boston, Massachusetts. Eu sou nascido em Governador Valadares, que se chama, né? Governador Valadares, mas eu me criei na cidade de Ipatinga, né? Então vamos lá pra gente conhecer um pouquinho? Vamos sim, então, por favor. Lá. Licença. Então aqui já tá um pouquinho da sua história. Aqui tá um pouquinho aqui. O primeiro país quando você saiu foi Venezuela. Ipatinga, né? Entrei pra Venezuela, depois Colômbia, e aí veio Panamá, aí depois Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e entrei em México. Uhum. E depois atravessei todo o México e vim parar aqui, né? Passei por Texas e fui parar em Massachusetts, né? Em Boston. Então vamos lá, vamos começar essa viagem do começo. Quando você chegou na Venezuela, falava espanhol? Não falava espanhol, não sabia espanhol. Às vezes eu falava, eu quero um copo de água. Eles ficavam assim. Aí tem que falar, eu quero um vaso de água, assim, desse jeito. Então é complicado o espanhol. Quando eu saí de Venezuela, que eu entrei em Colômbia, uma das coisas que me aconteceram aqui em Colômbia foi o pacto que eu fiz, eu, o colombiano e o venezuelano. Nós fizemos um pacto de morte. Nós iríamos passar um local chamado El Hueco, por cima da fronteira, para ir para Panamá. E aí nós falamos, olha, a gente não vai ter médico lá, nós vamos estar na selva, então aqui a gente tem que decidir. Quem adoecer, fica para morrer. Quando eu estava em Panamá, nós nos separamos, o peruano já tinha nos deixado, né? Nós fomos presos por um retém, a polícia de imigração desses países. E nos prenderam e depois, por alguns detalhes, eu comunico muito isso aqui no livro, eles nos deixaram seguir viagem. E aí, o colombiano teve um problema, porque pelo fato de ele não saber nadar, ele fraturou uma perna na água e a gente deixou ele num sítio. Ele ficou numa fazenda lá, a gente deixou. Eu falei pra ele, ô colombiano, eu sinto muito, mas se eu chegar na cidade, lá no centro de Panamá, desculpa, se eu chegar no centro de Panamá, eu vou conseguir trabalhar e voltar pra te buscar. Ele virou pra mim e falou, não, você não vai fazer isso não. O trato que nós fizemos lá foi te deixar. Você vai me deixar aqui. E virou pra mim uma coisa de cinema. Falou, você acha que se você machucasse eu voltaria? Foi o segundo fato que me aconteceu. Eu fiquei pensando, falei, gente, e se eu tivesse adoecido, esse cara ia me deixar morrer mesmo. Vamos dar uma olhada agora no nome do livro. Do Brasil aos Estados Unidos, de carona, uma aventura quase impossível. Eu tenho sonho de lançar esse livro aqui no Brasil, o meu sonho, sabe? Ele já tá todo pronto, então, Marcos. Só falta arranjar uma parceria, alguém me apoiar pra gente lançar isso no Brasil inteiro. E, inclusive, também, eu participei de um filme chamado A Fronteira. Me convidaram pra fazer o filme. Você aceita leite? Obrigado. Tá aqui, ó.
ouvindo essas suas histórias aqui, eu fiquei pensando, então quer dizer que você fez toda essa viagem de forma clandestina? Foi. Foi, mas não foi porque eu quis fazer de forma clandestina. É porque, na verdade, eu não tinha dinheiro para conseguir viajar e eu sou de Governador Valadares. Como é que eu iria conseguir visto para os Estados Unidos? É quase impossível um valadarense conseguir visto. Marcola, então aquela ali foi, digamos assim, a primeira etapa da viagem, né? E a segunda etapa, quando você chegou mesmo nos Estados Unidos? Aí tem muita história, não tem? Tem muita história. Inclusive, eu quero deixar claro que antes, né, eu cheguei falando já um pouco, já estava um pouco fluente em inglês, porque eu teve uma história que eu conheci um norte-americano lá no México e eu comecei, ele não sabia muito espanhol, falei, não, vamos fazer o seguinte, você conversa em espanhol comigo, eu te corrijo, eu converso em inglês, você me corrige. Então nós assombrávamos os locais. E aí consegui aprender e já cheguei um pouco fluente nos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que você não só fala inglês, canta também. Ah, eu canto. Inclusive eu vou te mostrar uma música aqui, então um pouquinho aqui, claro. Nossa, essa música aqui é uma música romântica, tá? Vamos ver se você gosta, tá? Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversation go over my head. Installation has an ugly face. Como que foi sua entrada nos Estados Unidos? Olha, a minha entrada para os Estados Unidos foi legal, tá? Coiote, aquelas coisas todas. É mesmo? Isso. E eu entrei por Texas, né? E fui preso, né? Em Harlingen, a prisão de Harlingen. Fiquei lá 32 dias preso. Consegui, dentro da imigração, fazer contatos e consegui pagar a minha fiança. Dentro de 32 dias depois, eu estava solto. Você conseguiu, aí seguiu viagem. Consegui. E olha, gente, quem trouxe a gente até aqui em Betim para conhecer a história do Marco foi o Cassie Jones, né, Cassie Jones? Tudo jóia? Tudo bem, Luciana, jóia, graças a Deus, viu? Vamos lá, como é que você conheceu a história dessa figura aqui? Eu conheci ele através aqui do bairro, um conhecimento assim que eu tenho aqui no bairro, um projeto meu social há muito tempo. Aí andando pra lá e pra cá, conheci ele na lanchonete, aí ele conversando, falando da sua história, achei tão linda. Falei assim, essa história tem de ir pra televisão, né? É claro. Qual que foi o maior aprendizado que esses 18 anos, que essa viagem trouxe pra sua vida? Olha, o maior aprendizado eu resumo em apenas uma frase. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Valeu a pena então, né? Valeu a pena, valeu muito a pena. Eu adorei sua história, adorei conhecer um pouquinho aqui dessa viagem sua, porque eu adoro histórias de viajantes. Obrigadão, eu viu? adorei vocês aqui, porque agora a minha história começa a ganhar uma forma diferente, com o Achamos em Minas, né? E quero aproveitar para mandar aquele forte abraço para o Mauro Tramonte. Então vamos lá, agora toca um pouquinho pra gente. Vamos lá. Noite alta, abra a janela e vejo a lua lá. No meio de 1000 estrelas, enquanto ouço o som que vem do mar. Bacana demais. Então, olha, gente, a gente fica por aqui. Até o próximo Achamos em Minas. Surround me with your love. Understand me. I need your love. I need your love. I need your love. Ra-ra-ra, ra-ra.